De nada adianta você entender tudo de marketing digital, ter um site bacana e prospectar o cliente, se na hora de negociar, de fechar o acordo, você não tem as habilidades necessárias para fazer esse fechamento. E quando a gente vê mesas de negociações, e os advogados mediam muitas mesas de negociações, a gente percebe a dificuldade que as pessoas têm na hora de fechar. Você está lá, você já falou, e parece que não vai. Por quê? Porque tem certas habilidades que vocês talvez não tenham desenvolvidos. É disso que a gente vai falar hoje. Além disso, eu vou trazer alguns perfis de negociador, então eu quero que você olhe para tudo isso e faça uma autoanálise e se perceba dentro de cada perfil para entender os pontos fracos também desses perfis e onde vocês podem falhar. E eu vou trazer uma técnica de Harvard, que foi desenvolvida por um antropólogo, que é bem bacana para você também estruturar o seu processo de negociação, como o Osmar falou. Se você não se prepara e vai para a mesa, você vai ficar batendo papo e os seus interesses talvez não vão ser, enfim, desenvolvidos da melhor forma. Tá? Estou muito incomodada com esse microfone na minha cara. Vai precisar. A fonte bagunçou, mas a primeira habilidade que a gente vai ver agora é a percepção. Por que a gente vai olhar a percepção? Antes de falar qualquer coisa de percepção, eu queria colocar um vídeo para testar um pouquinho a percepção de vocês. Se alguém já viu, não conta, quero silêncio, tá? Vendo? Eu sei que alguém aqui nessa sala assassinou um Lord Ismay, que precisamente às 3h34 dessa tarde foi brutalmente assassinado por um instrumento de plantas. Quero entrevistar cada um de vocês para que me digam exatamente onde estavam e o que faziam no momento do crime. Estava polindo os metais da maioria dos quartos. Eu estava organizando os armários debaixo da escada, senhor. Ué, eu estava plantando as minhas petúnias no vaso. Guarda, prenda a Lady Smith. Mas por quê? Qualquer um nesse país sabe que as petúnias não desabrocham até que o mês de maio tenha acabado. Isso foi uma mera observação. A verdadeira questão é, quão observador você foi? Vocês observaram alguma mudança no cenário? Não? Sim? Falem para mim, quero saber. Levanta o braço. Vocês são advogados, eu estou entendendo que vocês estão com o olho assim, ó. Houveram 21 alterações enquanto vocês estavam assistindo ao vídeo. Vamos ver quais foram? Você notou as 21 mudanças? O morto mudou. E aí, gente, dá para confiar na nossa percepção? Tava ali, na cara, né? E a gente não percebe. Por que eu trago a questão da percepção para essa nossa conversa? Porque a gente se comporta no mundo através e a partir da percepção que a gente tem do mundo, não da realidade em si. Né? Então, isso numa mesa de negociação ou num processo de mediação, você está sendo guiado muitas vezes pela sua percepção, e nem sempre a sua percepção é adequada, ou você está conseguindo, você está alinhado a tudo que está acontecendo. Além disso, é a sua percepção que vai te direcionar diretamente na tua tomada de decisão. Como o Osmar falou, você está com o teu cliente, ele está percebendo coisas que vão direcionar ao sim ou ao não. Né?
Segunda habilidade que a gente tem que ter. Minha fonte. Comunicação. Comunicação, eu vou focar em 2 tipos, que é a verbal e a não verbal. Mas a verbal, o advogado já conhece muito bem a comunicação verbal, né? Tudo que você disser poderá ser usado contra você e será usado, né? O advogado se apega muito àquela coisa do você falou, agora você está dizendo o que você disse. Então, assim, a parte verbal do que é falado, o advogado tem muita atenção, às vezes até demais, né? Eu só queria pontuar 3 coisas que são importantes na comunicação verbal e que às vezes ficam de lado. A primeira é o rapport. Na psicologia a gente usa muito esse termo e eu vi que o Osmar falou bastante, mas por que a gente usa o rapport na psicologia? Quando você conhece um paciente, quem é terapeuta, imagina você, um monte de problema na frente de uma pessoa que você não conhece para falar sobre aquilo. É muito complicado. Em 5 minutos de conversa ou em 15 minutos de conversa, você se abrir e falar sobre aquilo e tal. Então, a gente fala que é uma relação de mão dupla. É você conseguir ter a simpatia inicial para que a outra parte se sinta à vontade para conversar com você e para falar e para se abrir, né? Nem sempre a gente consegue, que aquela coisa fica meio travado, né? Você fala, nossa, e aí, tudo bem com você? É tudo. Né? A família tá bem? Tá. Tá calor hoje? Tá. Tá muito calor. Outra coisa da comunicação é a escuta, como o Osmar falou, né? Às vezes você está tão focado na negociação, no que você tem para falar para o teu cliente, né? Ele está falando do problema fiscal que ele tem, você já está 3 passos na frente, já interfere, já fala. Escuta o teu cliente. Pelo amor de Deus, as pessoas querem ser ouvidas hoje em dia. Né? A gente brinca na Advoco que a gente ainda vai fazer, tomara que em 2014, né, um treinamento de escuta. Pelo amor de Deus. Ah, mas eu escuto. Não, não escuta. Você está pensando no que você vai responder, você está pensando que não tem nada a ver. Às vezes você está fazendo até a cara de que não tem nada a ver, que a pessoa está falando. Né? Escutar de verdade é também respeitar o silêncio. E isso, às vezes, a gente não respeita porque a gente não suporta o silêncio. Você está conversando com alguém, o Vinícius fica quieto, tem que falar alguma coisa, né? Não importa o quê. E, muitas vezes, o silêncio é o momento de você refletir, concatenar suas ideias, amarrar as coisas, né? Dicas que eu sei que vocês já sabem, tá? E usar sempre, a gente chama de perguntas poderosas, porque essa coisa da pergunta poderosa vem muito do processo de coaching, porque no coaching você faz as perguntas certas. Né? O que são as perguntas poderosas? São perguntas mais abertas, que dão possibilidade da outra parte de falar mais. Não a resposta, né, sim ou não. Desde que a pessoa consiga desenvolver mais o que ela tem para te dizer. E advogado é muito objetivo, né, gente? Vocês querem aquela resposta exata, e às vezes não é bem isso. Um detalhe você acabou deixando passar por ser tão direto. Tá? Porém, o impacto da nossa mensagem, ele tem outros tipos de interferência. E essa pesquisa, eu vejo ela sendo usada muitas vezes de forma errada. Tá? Por que é usada de forma errada? Esse pessoal da Universidade da Califórnia, eles entenderam que quando você está num processo de comunicação, o impacto da tua mensagem, 55% dele tem a ver com a tua comunicação não verbal. Só 7% tem a ver com o que você fala e o restante tem a ver com o seu tom de voz. Aí, ok. Então, quer dizer que se chegar um chinês aqui, eu vou entender 92% do que ele está falando? Não. Essa pesquisa tem muito mais a ver com a empatia que você vai causar no outro. O tom da sua voz e a maneira com que você se coloca vai causar um tipo de empatia ou não nessa pessoa. Olha a importância disso, né? Advogado já tem uma postura que, por natureza, a gente fica meio assim, né? Ó o cajé. Né? Não quer, nem abre a boca perto dele. Né? Ó. Né? Advogado tem uma postura diferenciada, não tem como negar, né, gente?
Se vem com um tom de voz mais diferenciado, já não falo mais nada mesmo, né? Por que eu estou trazendo isso? Para a gente poder falar, então, da comunicação não verbal. Eu pus o Snoopy porque o Snoopy no desenho, não sei se vocês lembram, como o Osmar lembra, ele não fala, ele só grune, né? Mas ele não precisa falar, porque pela cara dele e pelo gestual, você já entende o que ele está querendo dizer. E se ele não gostou, que normalmente é o que acontece, que ele é bem do rabugento, né? Só que quando a gente fala comunicação não verbal, eu aposto que vocês pensaram no corpo fala. Você já leu, né? Todo mundo sempre fala. Já leu o corpo fala? Tal. Não tenho nada contra o corpo fala. O problema é como é que você vai usar essas informações. Porque a pessoa lê o corpo fala, já sai na rua olhando assim, né? Ah, tá com a perna cruzada, tá fechada para o que eu tô falando. Não é? Ah, eu falei, ele fez assim, ó, olhou para assim, tá construindo a resposta, tá mentindo. Meu marido tá mentindo, porque ele olhou, eu li lá que era assim, né? Cruzou o braço, já era, não dá nem para negociar. Acabou a negociação, né? Bolsa no colo. Deus me livre. Entrevista de emprego, bolsa no colo para mulherada, gente, já era, perderam o emprego. Tem regras para a gente olhar para a comunicação não verbal. E vocês vão me jurar, me prometer que vocês vão sair daqui de cor. Vai ler o corpo fala, enfim, com essas regras já no DNA. A primeira regra é o contexto. Uma coisa é você entrar aqui na OAB e ver, sei lá, passar pelo corredor por uma pessoa que está de moletom, capuz, cabeça baixa, mão no bolso. Tudo bem, você vai pensar, é louco, com esse calor de 40 graus, essa criatura de moletom. Mas não vai fazer diferença nenhuma. Outra coisa é você sair da OAB 11 horas da noite, na Praça da Sé, vai buscar o teu carro e dar de cara com a mesma pessoa. Moletom, capuz, mão no bolso, cabeça baixa. Eu não sei vocês, eu corro, né? Por quê? Porque o contexto é diferente. É completamente diferente, né? A meia arrastão da mocinha do site, o contexto era outro, né, gente? Segunda regra, conjunto. Os gestos, eles têm que ser analisados num conjunto. Braço cruzado não quer dizer nada. Agora, braço cruzado, perna cruzada. No mínimo, a pessoa não está gostando, né? Tem outras coisas que demonstram que ela não está gostando ou que ela não está aberta à negociação, que não só o braço cruzado, pelo amor de Deus. Outra coisa é a congruência. Às vezes, a gente fala uma coisa e expressa outra. Domingão, Vinícius, acordou de ressaca, coisa difícil, porque ele, né, pessoa ponderada. A mulher dele vira para ele e fala, Vi, a gente vai almoçar na minha mãe, né? Ai, vamos. Como assim vamos? Você não quer ir? Não, mas eu falei vamos. Ah, não, mas você falou um vamos que não... Já vira... Por quê? Porque, na verdade, ele não queria ir. Gente, as mulheres sabem, né? Esse vamos, você já sabe o que ele está querendo dizer. Tá querendo, não vamos. Assim como, quando a gente fala, faz o que você quiser, a gente quer dizer não faça. Entendeu? Essa é a congruência. E muitas vezes você está dizendo uma coisa e o teu corpo está falando outra. E o outro percebe, principalmente a mulher. Por isso que você chega em casa e tua mulher fala, onde você estava? Ah, estava contando mentira. Não estava. Porque você está se entregando, né? Eu não sei se vocês já assistiram, tem um pesquisador que é o cara do... Me fugiu o nome do seriado, que pesquisa essa coisa da... Lie to Me. Microexpressão e tal. E ele pega muitas vezes os políticos falando, né? Nós vamos acabar com a fome. Tipo, o cara está negando o tempo inteiro. E você percebe, isso não te passa confiança, tá? Consistência. Todo mundo tem um padrão gestual que às vezes a gente não considera. Sei lá, tem gente que tem muito frio e a sala está muito gelada, o cara está lá o tempo inteiro com o braço cruzado. Pronto. Né? Já bastou.
Ou às vezes tem tique, fica mexendo a perna e fala, nossa, tá nervoso. Tô deixando ele ansioso. Doce ilusão, né? Não tem nada disso. Então, a gente tem que conhecer esses padrões gestuais para sair por aí decifrando a comunicação não verbal do outro. Tá? Outra coisa também é a cultura. E aí não só a cultura étnica, né, do país. A cultura, um militar. O cara que sei lá, que foi polícia civil, ele para conversando com os amigos, a perna assim, braço cruzado. Sei lá, o cara está conversando assim. Já é habitual dele, né? Então, esse tipo de coisa a gente vai ter que levar em consideração na hora de ler, fazer essa leitura corporal. Eu brinco que, se você for um pouco empático, se você tiver um pouquinho mais de inteligência emocional, você não precisa saber nada disso. Você percebe. Você não percebe quando tua mãe não está legal, ou quando o seu marido não está bem, e você não fez nada disso. A perna, o rosto, o olhar... Não. Você percebe, né? Persuasão, uma outra habilidade que a gente usa muito em negociação e que é super delicada, né? Porque a pessoa já, mas eu vou persuadir, vou estar manipulando, vou estar não sei o quê, lá. Não é nada disso. A persuasão, ela tem um diferencial muito grande da manipulação. Pois até o cérebro, né? Porque eu acho que ele é o mais maquiavélico que tem, né? A persuasão, ela tem a coisa de você usar tanto as vontades quanto as emoções do outro para o convencimento, né? Então, toda essa leitura que eu estou falando, você vai usar para persuadir. Qual que é a diferença da manipulação? A manipulação, você não está levando isso, não é o convencimento que está em foco, é o forçar emocionalmente o outro, através do medo, da obrigação, da culpa. Mulher também sabe bem como é que é isso, né? Você vai me levar não sei aonde? Não dá, tenho trabalho. Se acontecer alguma coisa, você não está manipulando? Quer dizer, se acontecer qualquer coisa com você, o outro, coitado, fica, né? Aí sim, você forçou emocionalmente a pessoa. Agora, se você está estudando a pessoa, está sentindo o que ela gosta, o que ela sente, ou o que ela está expressando, para conseguir um convencimento, é completamente diferente, tá? As mulheres sempre dão risada quando eu dou esse exemplo, danadinhas. Inteligência emocional. Inteligência emocional é um assunto que todo mundo fala bastante, que eu acho super interessante as pessoas estarem falando muito sobre isso hoje, porque a gente é completamente guiado pelas nossas emoções, né? O Osmar falou bastante disso. Só que, até que ponto isso é bom e isso é ruim, né? Tem gente que é completamente descontrolado. Chora, briga, grita, e tem gente que é completamente contido, é fechado, sofre. Como achar o meio termo disso? E por que eu estou trazendo a inteligência emocional agora? Porque quando você vai para uma mesa, tem muita emoção em jogo, a sua, do cliente ou da tua equipe, tem muita coisa acontecendo, né? Os âmbitos da inteligência emocional, eles passam pela autopercepção. Então, será que hoje eu sei dar nome ao que eu sinto? Claro que eu sei. Sei que eu não estou bem hoje. Então, isso não é saber. Será que você sabe diferenciar angústia de medo, de ansiedade? Quando você não está bem, você sabe por que você não está bem? É porque brigou no trabalho? É porque as coisas em casa não estão legais? Essa autopercepção é super complicada, né? Tem gente que tem isso muito natural, tem gente que não. E quem não sabe dar nome ao que sente, normalmente desconta a raiva na pessoa errada, né? No gato, no cachorro. Autocontrole. Claro, você entendeu o que você sente, o natural é que você saiba controlar isso. Ou não, né? Depende. Mas principalmente em situações de raiva, e isso no coaching a gente trabalha muito. Como é que eu controlo as explosões de raiva que eu tenho? Ou como é que eu vou ter qualquer tipo de controle emocional depois de um dia de trabalho puxado, de pegar, sei lá, né, vai para o fórum, aquele juiz super legal.
como se dá esse controle, né? Não vou contar, depois vocês me passem o e-mail. Se automotivar. Será que você consegue se automotivar? Ou você é aquela pessoa que acorda de manhã, vou pela marginal ou vou pela radial? Vou pela marginal. Chega na marginal, tá trânsito também? Burra. Burra. Sabia que ia ter trânsito. Aí você já vai o caminho inteiro se xingando, né? Claro que eu vou ficar aqui no trânsito, aí eu vou chegar atrasada, né? Vou chegar, fulano vai estar com aquela cara, e nananã, e vai. Você acha que essa pessoa se motiva? Deu 9 horas da manhã, já está uma pilha, né? E a gente é assim, essa voz interior, se você não tiver cuidado, não tiver atento, ela derruba você, e derruba mesmo. É só você, amanhã, passe o dia prestando atenção no que você fala aí dentro da sua cabeça. Se tiver falas do tipo, nossa, também como você é burra. Nossa, mas também como... Você já entendeu que a automotivação não é o teu forte nesse momento, né? Esses três âmbitos estão voltados para dentro. Agora a gente vai olhar para fora. A empatia no sentido de, será que eu consigo perceber o que o outro está sentindo? Será que eu consigo olhar para a minha equipe e saber quem está bem, quem não está num dia bom? Ou eu tenho tanto trabalho e tanto volume que eu chego no escritório, vou fazer minha peça, minhas coisas e não presto atenção? Isso, empatia, não é uma coisa que você fala, eu vou ter com o Vinícius. Com a Sandra, não. Com o Cagé, eu tenho. Não é assim, gente. Ou tem ou não tem. E inteligência emocional, você está. Não é uma coisa... me fugiu a palavra. Não é constante, né? Tem momentos que a gente está de um jeito, a gente vai mudando e tal. Mas empatia não tem jeito. E depois que eu percebo como é que eu lido e eu interajo através de práticas sociais com essas sensações que o outro está sentindo. Você vai para uma negociação, teu cliente acabou de bater o carro. Você acha que ele tem cabeça para fechar alguma coisa com você ou para discutir alguma coisa? Ah, não, mas eu vou remarcar. Estou com a agenda cheia, já foi mó difícil esse horário. Remarca. Né? É uma atitude de inteligência emocional. Tá? Perfil do negociador. Eu trouxe 4 perfis e eu gostei dessa... vocês gostaram da foto do Darth Vader ali no celular? A gente acha bastante coisa sobre perfil de negociação, mas muito do norte-americano, não muito do brasileiro. E o brasileiro, enfim, tem suas peculiaridades, né? Então, eu trouxe uma metodologia e fiz essa brincadeira com Star Wars, porque fica mais fácil a gente visualizar o perfil desse cara. Então, vamos ver quem você é, né? Se você está mais para Darth Vader. O perfil do líder... Ele é a pessoa que gosta do poder, que gosta de mandar, que gosta de estar no controle da negociação. Já vai com foco. Quem que decide? É você? Não. Então, não quero falar com você, quero falar com ela. Não vou nem perder meu tempo. Não me faça ir até o teu escritório se eu não for falar com quem decide. É o Darth Vader, né? Enfim. Quando ele é contrariado, salve-se quem puder. Planetas não existirão mais, né? Ele pode ser coercivo, ele é arrogante, perde o controle mesmo. Vocês conhecem alguém assim? O pessoal riu aqui, levantou o dedinho. Não, você não tem cara de ser assim, mentira. É assim? Você conhece? A esposa? Mentira. Você é exatamente assim. Se você é contrariado na negociação, você já não quer mais, você já acabou. Eu gosto de falar disso, que a pessoa né? Aí a gente tem o segundo perfil, que é o sociável, que é o C3PO, não o pititico, que é o maior. Que é a pessoa completamente focada no relacionamento. Ela gosta de gente. Ela vai para a negociação não com foco no negócio, ela vai com foco nas pessoas. E ela é sempre muito prestativa, está sempre pronta a ajudar. Qual que é o ponto negativo? São 2. Primeiro, ela não aguenta embate. Se entrou em embate na negociação, já era. Por quê? Porque coloca em risco o relacionamento. E esse tipo de perfil não suporta relacionamento em risco. Então, entrou em embate, acabou.
Segundo problema desse perfil, como o foco é relação, ela não está muito preocupada com o conteúdo. Só que se o outro lado tá, ele vai falar, nossa, mas que pessoa relaxada. Nossa, mas não me trouxe nada escrito. Mas a gente só vai ficar conversando. Então, às vezes, passa essa impressão para o outro lado. Tem alguém que é sociável aqui? Na mesa não vale, que eu já sei quem é. O visionário. O Luke, né? É o cara que tá olhando lá para frente, para além da guerra, tá vendo lá longe e cria coisas novas e gosta de grandes decisões. São perfis que esse perfil e o do líder é difícil ter uma negociação, porque os dois querem ser o centro do. Qual que é o problema do visionário? Às vezes ele tá tão à frente que a gente não acompanha. E quando não acompanha, ele fica muito doído. Então, o visionário, ele é assim, ele deu a ideia, ele falou daquilo. Se você não topou, aí que você é muito ignorante. Você não acompanha, você é muito resumido. Seu problema é ser resumido. Você já perde, ele já perde o encanto por você. Então, se você tem esse perfil visionário, toma cuidado com isso. Né? Porque o visionário, a gente brinca que é estratosférico, ele está acima de tudo. Está vendo tudo. Né? Alguém vai falar que é visionário aqui? Tô torcendo. Fala! E o lógico, que é o mestre Yoda. O lógico, ele gosta muito de informação, de acúmulo de informação, de dados. É muito questionador. Por quê? Porque ele quer saber o porquê, como é que começou, como é que termina. Mas espera aí, vamos anotar. A pessoa que anota, né? Que consegue canalizar todas essas informações. Por quê? Porque ele precisa se sentir seguro na hora de negociar. E ele só se sente seguro quando ele tem dados, informações. Só que, às vezes, a quantidade é tanta de informação que ele demora uma vida para conseguir. 25 planilhas, 72 relatórios, mesmo assim, é pouco, é raso. Para ele é raso. E aí, minha gente, a decisão vai ficando. E o outro lado começa a ficar nervoso, falando, meu, mas qual é o problema desse cara? Já mandei 25 relatórios, o cara não decide. É pouco. Quem é lógico aqui? Você fala bem baixinho, tá? Por que é legal a gente entender do perfil? Falei ponto positivo, ponto negativo. Se você percebe esse tipo de perfil, lembra do Yoda, lembra do Darth Vader. Você consegue negociar de forma mais clara, porque você tem mais claro o que o outro está olhando. Né? Se você é lógico e o teu cliente é sociável, é mais relacional, não adianta você ficar levando informação e relatório. O que importa para ele é o contato. E assim em diante. Vamos para a técnica, então, de negociação. Eu trouxe a do William Ury, que é a técnica que eles desenvolveram lá na Harvard Law School, porque eu achei que era mais interessante para vocês. A gente tem outras metodologias no Brasil. O Senac está com um trabalho bem bacana, fizeram uma síntese de muitas técnicas, material bacana, mas eu acho que esse daqui ele traz as coisas mais importantes que a gente tem que ter foco na hora de negociar. Quando há negociação, sempre que você vai tomar uma decisão que não depende só de você, você tem que negociar. E isso não só no trabalho, na vida, férias da família. É um evento, né, gente? Fulano quer ir não sei para onde, outro quer ir para a praia, outro quer ir para o sítio, outro quer ficar em São Paulo, e nanana. Já tem negociação acontecendo aí. Quando não há possibilidade de negociação, são 3 situações que não há. Quando há concordância imediata. Então, você chega lá no escritório, vira para o sócio e fala, olha, eu acho que eu estou trabalhando bastante, queria que a minha remuneração fosse revista. O sócio olha e fala, ok. Não teve negociação, porque ele topou de cara. Outra coisa é, quando você chega para... você chama a negociação e a secretária dele fala, você quer falar com o doutor fulano? Mas o que você quer? Ah, eu quero rever minha remuneração. Ele falou para você voltar daqui 2 anos. Não teve possibilidade de negociar. Tá? E outra situação é quando você tem diferença hierárquica. Existe autoridade entre as partes.
que é aquela coisa, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, nesses casos, e eu falo que esse é um caso que a gente tem que olhar com cuidado, por quê? Porque, às vezes, a parte mais forte da corda está aberta à negociação. Ela é um pouco, tem a cabeça um pouco mais no lugar e se abre a negociação. Mas, quando não tem, faz o que eu estou mandando, aí realmente não dá, né, gente? Fica um pouco difícil. Então, para esses casos, né, de quando há negociação, a gente vai olhar a metodologia aqui do William. O William é esse cara fofo, simpático. Se vocês tiverem a oportunidade de ver algum vídeo dele, ele é muito gracinha. E eu acho que é por isso que ele atua em guerras, Guerra do Golfo, Guerra Fria, todas as guerras que aconteceram aí nos últimos 30 anos, ele esteve envolvido, ele é antropólogo. Escreveu um best-seller de negociação, que é o Como Chegar ao Sim. Então, é uma referência mundial. Eu acho que é alguém que tem um pouquinho de coisas aí para ensinar para a gente. E a primeira coisa que ele traz, quando ele fala de negociação, é a barganha. Porque a gente aprende a barganhar desde pequeno, né? Mãe, eu quero, só se você se comportar. Mãe, não sei o quê, só se você... Nananã. E a gente vai... Cria os filhos assim também, a gente é criado assim, na escola é assim, nananana, na feira é assim, e você acha que na hora de fechar um negócio você vai ter que agir assim também. E não é verdade. Porque quando você está numa barganha, a briga é entre posições. Você tem a sua posição, o outro tem a posição, e fica essa... Vamos ver quem pode mais. Se é um Darth Vader contra o C3PO, é isso? C3PO? Perdeu. Já era, acabou. Você sabe disso, né? Já sabe quem são as possíveis vítimas. Por quê? Porque vence quem consegue sustentar melhor a sua posição. E não quer dizer que essa negociação vai ser a melhor. A gente não está vendendo carro, né? Vocês trabalham, às vezes, com ações que envolvem milhares de pessoas, ou que tem um impacto na vida daquela pessoa enorme, né? Às vezes, um detalhe que você não presta atenção, você coloca um pai de família na cadeia. Então, não dá para ir para uma negociação no nível do direito barganhando posição. Ok? O que ele traz, então? Vocês têm que ter o foco nos interesses. Os interesses que estão em jogo que tem que estar em destaque. Estou tentando lembrar um exemplo que ele traz. Sim, o William Ury diz que a gente tem mania de lutar pela posição, a gente é fofo com a posição e é agressivo com as pessoas. Na verdade, a gente tem que ser bacana com as pessoas e ser agressivo com o problema. Só que a gente não vai assim para a mesa de negociação. O método dele vem mudando, né? Se você lê o primeiro livro, se você vê o que ele traz hoje como metodologia, está um pouquinho diferente, porque 30 anos, né, gente? Eu acho que ele foi aí aprimorando o método dele de negociação. Primeiro ponto... não sei se vocês repararam, mas assim, as 3 primeiras fases é preparação. Só depois a negociação. Importante. Ele chama de varanda a primeira fase, porque na varanda a gente olha o todo, olha de longe, consegue observar as coisas mais importantes. Então, o que é a varanda para o William Ury? É você entender qual que é a questão de fato em si. Quais são as partes que estão envolvidas? Às vezes a gente não tem isso claro, né? É a empresa, são os funcionários todos, é só um setor, o que está acontecendo, enfim. O que você quer dessa negociação e o que os outros querem da negociação? Por incrível que pareça, tem gente que vai para uma mesa de negociação sem ter isso na cabeça. Se pega o nosso amigo Darth Vader, é dilacerado, né? A gente já entendeu. Depois, você tem que estabelecer as melhores alternativas para o acordo negociado. O que é o MAPAN? São os planos reserva para aquilo. Se você não conseguir a tua primeira alternativa, quais são as outras? E eu até coloquei no slide, que eu acho importante a gente ter isso claro, é um plano reserva e não o último recurso desesperado, sabe? Então, vamos fechar em R$ 9,99? Não é isso. O que pode acontecer nessa mesa?
E a gente tem mania também de não escrever essas coisas. Ficar, talvez dê isso, talvez dê aquilo. Não. Estrutura. Se não der assim, assim eu ganho também, assim ele ganha também. Analisar melhor essas outras possibilidades. E isso, falando para advogado, eu me sinto muito confortável, porque vocês têm essa capacidade de análise trabalhada o tempo todo, né? Depois, o lado de lá. Como o foco dele é o interesse, então entender e conseguir se colocar no lugar do outro, para entender o interesse do outro, é fundamental. Ah, Cíntia, mas você já falou disso lá na varanda. Não, aqui é mais profundo. É ouvir o que o outro lado tem para falar. Foi tão engraçado, eu dei uma atividade para a minha turma, eu dou aula, e a gente ia fazer uma mesa de negociação, separei as turmas, dei o tema, e eles estão lá entre eles. Cada turma... Falei, não estou entendendo, mas vocês vão negociar entre vocês, por que está cada um no seu lado? Ah, é. Às vezes a gente esquece mesmo, né? Vamos para a negociação, então. Reformular. O Yuri diz que a gente tem que sempre ir reformulando o que é dito o tempo inteiro, sempre focando no interesse que a gente tem e fugindo um pouco daquela zona de atrito, que é difícil. Normalmente você vai para a negociação, você fala o que você quer, o outro fala o que quer, e aí você fala, não, não quero, o outro fala, não, não quero, e fica nisso, e a coisa não vai para frente. Porque a gente, às vezes, não consegue mudar o foco. E se não partir de algum lado, vai ficar emperrado. Então, que parta do seu lado. Tá? Enxergar a questão de outro ângulo, desviar a atenção do tema mais delicado, falar com a outra parte sobre novas abordagens. E o William fala muito de você pensar em alternativas criativas, não ir lá para a negociação com 2 mapas meia boca, né? O que dá para sugerir nessa situação que seja fora da caixa, né? Surpreenda a outra parte também. E perguntas poderosas, é claro. Se você vai reformular o que está sendo falado, perguntar é sempre importante. O não positivo. A gente tem que ter muito cuidado com o não, porque o que ele traz para a gente na metodologia dele? Que às vezes é importante você, no começo da negociação, já colocar a sua postura e o seu não, mas sempre justificando, para deixar claro desde o começo qual é a visão que você tem, que você montou daquela negociação. Não é um não Darth Vader, ok? É um não focado no interesse, não para outra pessoa, tá? E para fechar, ele chama de construindo ponte, porque ele entende que quando você fecha um negócio, na verdade, você está começando um novo projeto, né? Então, ter cautela e ter... pode ser chato, pergunta várias vezes, mas desde que não haja dúvida. Como o Osmar falou, a gente só consegue fechar alguma coisa quando você tem certeza absoluta que a outra parte entendeu o que você está propondo e que você também entendeu o que a outra parte está propondo. E eu falo muito de inteligência emocional nesse sentido, porque às vezes a gente acha que o que é bom para a gente é bom para o outro, ou que os nossos valores são os mesmos do outro, e nem sempre são. Se você não perguntar, se você não reformular, não se colocar, você nunca vai saber. E aí você não fecha ou não consegue finalizar essa negociação, não sabe por quê, né? Eu acho que depois do que a Sandra trouxe, depois do que o Osmar também falou, eu só queria trazer essa parte mesmo de habilidade, de autodesenvolvimento, para, enfim, fechar tudo que a gente conversou. Acho importante também a gente ter uma segunda oportunidade para conversar sobre mediação, porque, além de tudo, vocês também mediam muitas situações, né? E fazer de uma forma estruturada é muito importante. Mas o nosso foco hoje era outro. Espero que eu tenha atendido o que foi proposto e que vocês saiam daqui um pouquinho diferentes do que entraram. Obrigada.